Derrota do Derrite. Sim, Derrite está sendo derrotado nesse momento, porque nem o governo e nem a oposição estão endossando o PL antifacções que foi mutilado pelo Guilherme Derrite, o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, que se licenciou e voltou para a Câmara dos Deputados, né, porque ele foi eleito deputado federal, para ser o relator. Isso foi uma mancomunação, não dá para dizer qualquer outra forma, tá? O Hugo Mota se mancomunou com o Tarcísio e o Derrite para nomear ele, assim que ele assumiu a cadeira na Câmara, como relator do PL Antifacção. Então vamos ler aqui algumas matérias e ver um material sobre isso, tá? Do Globo, tá? Entenda por que nem governo nem a oposição endossam o PL Antifacções de Guilherme Derrite. Não houve consenso sobre o texto e a votação foi adiada para a próxima terça-feira. Após críticas do Palácio do Planalto, governadores de direita, parlamentares da base e oposição, além de especialistas em segurança pública, o relator do projeto Antifacção, deputado Guilherme Derrite, apresentou na noite de quarta-feira uma quarta versão do texto. Quarta versão do texto. Ele já mutilou o PL Antifacção do governo federal 4 vezes. Mesmo assim, não houve consenso e a votação foi adiada para a próxima terça-feira. A avaliação do governo é que o texto continua improvisado. Os principais problemas apontados são quanto ao financiamento da Polícia Federal e a caracterização do crime de facção criminosa. Em outra frente, 5 governadores de direita se reuniram com o presidente da Câmara, Hugo Mota, responsável pela indicação do secretário licenciado de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e pediram que ele procure integrantes do STF para evitar questionamentos judiciais no futuro. Vejam, Hugo Mota, Republicanos Paraíba, né? Aliado de Tarcísio de Freitas, que é do Republicano de São Paulo, indicando Guilherme Derrite do PP de São Paulo para a relatoria. Isso aqui foi muito mal recebido pelo governo federal, pelo governo Lula, pelo Lewandowski, pelo próprio Lula, quando foi anunciado o Derrite como relator, tá? Porque claramente foi um movimento do Hugo Mota para mais uma vez tentar dar destaque para a extrema-direita, tentar dar protagonismo nesse debate. E não levar essa pauta a sério, né? Não levar esse assunto com a seriedade necessária. Os chefes dos executivos estaduais também apelaram para uma negociação prévia com o Senado, para evitar que o texto trave na casa vizinha. Quanto ao mérito, pediram a redução da maioridade penal e o impedimento de audiência de custódia para reincidentes. Redução da maioridade penal. Olha o que o tal consórcio da paz está tentando propor. Propondo mais uma alteração bizarra. Isso aqui é puro populismo penal, tá? Você sabe que eu tenho uma opinião que ela é muito divergente em certos aspectos do que a esquerda, digamos assim, média, propõe, né, sobre segurança. Tem muito esse debate do antipunitivismo e tal. Eu não sou antipunitivista. Eu acho que cometeu crime tem que pagar pelo crime. Agora, isso aqui é populismo, tá? Redução de maioridade penal, isso é pauta populista. É só para chamar atenção para as eleições. A discussão se dá no dia a dia. O relator conversou hoje, quarta-feira, com o governo, conversou com lideranças, demonstrou maturidade e agora pediu para votar na terça-feira. Ele foi pressionado, tá? Isso quer dizer que está aberto ao diálogo, à construção política para a melhor proposta na área de segurança, disse Hugo Mota. Não foi nem o Derrite que disse. Ele está simplesmente assumindo como o pai da criança de fato, né? Na terça-feira, Derrite já havia alterado o projeto para corrigir o trecho que colocava em risco a autonomia da Polícia Federal, além de excluir a mudança na lei antiterrorismo. Especialistas e o governo argumentavam que este segundo ponto poderia ensejar sanções internacionais contra o Brasil. Porque a grande pauta, nesse momento, para a extrema-direita brasileira, é justamente a questão de classificar líderes de facções como terroristas. Eles querem tornar a interpretação legal de que o crime de facção criminosa se equivale ao crime de terrorismo. Isso é um sinal claro para absurdos como intervenção internacional.
porque os Estados Unidos possuem legislação nesse momento, possuem garantia nesse momento de promover ataques a países do planeta, independente de onde seja, se tiver a desculpa do terrorismo. Então o que eles querem é a total subserviência e capitulação da nação brasileira para os Estados Unidos. Financiamento da Polícia Federal. Novos problemas, porém, foram apontados. Em reivindicação sobre o financiamento das atividades da Polícia Federal, por exemplo, integrantes do Ministério da Justiça apontaram problemas na terceira versão de DERRIT. A pasta continua a haver equívoco, porém, no quarto relatório. Em nota, o Ministério havia apontado que o terceiro parecer previa uma destinação genérica dos recursos oriundos de apreensão de bens de traficantes e membros de organizações criminosas para os fundos estaduais ou distritais de segurança pública. Isso aqui é simplesmente levar recursos provenientes de ações da Polícia Federal para encher os cofres dos estados, né? O entendimento do governo é que os casos em que a investigação for federal, os valores deveriam ser revertidos para o fundo que financia as atividades da própria Polícia Federal. Para sanar a discordância, DERRIT estabeleceu em seu novo texto que bens apreendidos serão destinados ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades Fim da Polícia Federal, FUNAPOL, quando o delito estiver sendo investigado pela Polícia Federal. Técnicos, porém, argumentam que essa verba deveria ser destinada ao Fundo Nacional Antidrogas, FUNAD, que também financia a Polícia Federal. Isso porque o FUNAD recebe recursos do combate ao narcotráfico. O novo relatório cria ainda o termo organização criminosa ultraviolenta para caracterizar o crime de facção criminosa. O trecho tenta evitar a sobreposição de leis, uma crítica do Planalto, uma vez que já existe uma legislação que aborda especificamente o crime de organização criminosa. Tentando só criar, de fato, uma mousse sobre o assunto e não necessariamente criar algo efetivo, né? Já existe o conceito de organização criminosa. Aí ele cria organização criminosa ultraviolenta para caracterizar a facção. Já está lá. A lei não precisa ser específica do jeito que eles querem, mas eles fazem isso para justamente dizer que estão legislando sobre algo novo. Estão reinventando a roda, que não é verdade. Mais cedo, o Planalto e o Ministério da Justiça haviam criticado o terceiro relatório de DERRIT pela criação de uma nova lei que tratava também de organização criminosa. Segundo o governo, havia um erro de técnica legislativa. Advogados dos criminosos iriam, na visão dos técnicos do governo, se valer, nesse caso, da lei atual, que prevê punições mais brandas. Ainda por cima, iam facilitar a vida dos criminosos, né? No novo texto, o DERRIT definiu como facção criminosa, aspas, toda organização criminosa ultraviolenta, milícia privada ou grupo paramilitar que visa ao controle de territórios ou de atividades econômicas mediante o uso de violência, coação, ameaça ou outro meio intimidatório para a execução dos crimes tipificados nessa lei. Diz o texto. Conforme o projeto, esse crime teria uma pena de 20 a 40 anos de prisão. Uma punição bem maior do que a de organização criminosa de 3 a 8 anos de detenção. Tumulto normativo. Segundo os integrantes da articulação do governo, porém, a nova tipificação penal não resolve o problema da confusão entre crimes criada no relatório anterior. Aspas. Este tumulto normativo poderá beneficiar criminosos investigados em procedimentos já instaurados contra eles, afirmou o Ministério da Justiça durante a tarde, antes da apresentação da quarta versão do relatório. E é uma confusão normativa mesmo, sabe por quê? Porque no momento em que você cria um crime que ele é paralelo, que ele é correlato, ou que seja o que for, e que ele tem uma pena menor, é o gancho para os advogados entrarem com recurso para pedir o benefício da pena menor. Porque a legislação brasileira, entenda uma coisa, a legislação brasileira ela já é antipunitivista. A legislação brasileira já é antipunitivista. Tudo o que for possível para evitar a detenção de um condenado é sempre feito. É réu primário? Reduz a pena. Teve bom comportamento? Progride para o regime aberto, para o semiaberto.
cada dia de prisão é um dia menos de pena, sabe? Tem muitas regras que prevêem afrouxamento das penas. Então, ele ia criar um duplo afrouxamento no momento em que cria esse tumulto normativo, muito bem citado pelo Ministério da Justiça. É importante lembrar, Ricardo Lewandowski saiu do STF, né? Não é qualquer constitucionalista, não é qualquer jurista que está no Ministério da Justiça nesse momento. Então isso está sendo visto de lupa para garantir que não haja qualquer prejuízo para a legislação brasileira. Mais cedo, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também havia criticado a retirada de trecho sugerido pelo governo das condutas previstas no tipo penal de facção. Esse ponto também não foi atendido pelo relator. Muitas falhas consideradas pelo governo são vistas como fruto do assodamento para votar o texto. Eles estavam num afã de fazer com que essa votação acontecesse essa semana, porque eles sabem que a maioria dos deputados e senadores do governo, da base do governo, estão na COP30. A COP30 está acontecendo em Belém do Pará nesse momento. Eles iam ter que fazer as pessoas votarem no remoto para garantir a aprovação. Mas eles querem isso por quê? Porque daí eles dominam o plenário, dominam a tribuna, e daí a bancada TikToker se coloca como protagonista do assunto. Então tudo foi feito nesse assodamento e nessa pressa para tentar garantir a aprovação ainda essa semana. Durante a tarde, o deputado Aloysio Mendes, republicanos, que é da Polícia Federal, acompanhou Derrite em parte das reuniões com bancadas de partidos e pediu para ele que a PF tivesse o fundo preservado. Governadores de direita também entraram em campo e pediram ao presidente da Câmara para que ajustes fossem feitos no texto. Também defenderam ser necessário ouvir o STF e o Senado antes da votação. Não nos interessa em nada aprovar uma proposta que vai ficar parada no Senado ou ser considerada inconstitucional, disse o governador do Rio, Cláudio Castro. É claro, né? Além de Castro, participaram da reunião com Mota. Eu não preciso nem ler para saber os nomes, tá? Mas eu vou ler. Governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, Minas Gerais, Romeu Zema, Santa Catarina, Jorginho Melo, vice-governadora do DF, Celina Leão. É óbvio, é o núcleo duro do bolsonarismo nos governos estaduais e distrital, isso aqui. Celina Leão é essa, inclusive, que está fazendo campanha para que o Bolsonaro não vá preso no complexo da Papuda, para quem não sabe. Os chefes dos executivos estaduais também levaram sugestões de acréscimos ao texto, como impedir a audiência de custódia para reincidentes. Outra reivindicação foi reduzir a maioridade penal. Nenhum dos dois pontos foi atendido na nova versão do texto. Sim, porque tudo que eles querem nesse momento é lacre eleitoral. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, recorreu até o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chefe de Derrite do governo de São Paulo, para adiar a votação. Aliados de Jair Bolsonaro querem retomar a equiparação das facções como terroristas. Vejam que eles nem disfarçam, né? Isso aqui foi matéria de Thiago Prado, tá? No Globo. Eles nem disfarçam que a situação está toda correlacionada com o debate do Tarcísio. Nem disfarçam. Eles falam com o Tarcísio para convencer o Derrite a não colocar em votação. Vamos trazer mais uma matéria aqui da Câmara, tá? Sobre o mesmo tema, para a gente analisar aqui. Aqui está lá no site da Câmara dos Deputados. Governadores de oposição pedem mais tempo para debater projeto de combate ao crime organizado. 4 governadores e 2 vice-governadores estiveram com o presidente da Câmara. Aqui está a reunião do Hugo Mota com eles. Governadores de partidos de oposição se encontraram com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e pediram um prazo maior para votar o projeto de combate ao crime organizado. Estiveram com Mota após participarem de sessão solene no Congresso, no Senado, que homenageou a ação policial no Rio de Janeiro. Eles tiveram uma sessão solene no Senado, homenageando a chacina que foi cometida no Rio de Janeiro. Olha o nível do absurdo. E ainda aproveitaram para fazer lobby com o Hugo Mota depois. Aspas do Hugo Mota. Desde que fui eleito presidente da Câmara, a porta do meu gabinete está sempre aberta para debater os assuntos de interesse do Brasil. Diálogo e conciliação fazem o país avançar com equilíbrio e nessa pauta não será diferente, afirmou o presidente em suas redes sociais. Hugo Mota esse que é simplesmente
pelas pesquisas, o político mais odiado do país nesse momento. Ele está desesperado com a própria situação em que ele entrou. Governadores de 7 estados formaram o Consórcio da Paz em 30 de outubro, 2 dias após a mega operação no Rio contra o Comando Vermelho, nos complexos da Penha e do Alemão. Participantes são Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Ronaldo Caiado, do Goiás, Romeu Zema, de Minas Gerais, Jorginho Mello, de Santa Catarina, Celina Leão, do Distrito Federal, Eduardo Riedel, Progressistas, Mato Grosso do Sul. Isso aqui, inclusive esse nome, tá? Consórcio da Paz, é claramente um desaforo e mais uma resposta da extrema-direita a movimentos que os partidos progressistas tomaram durante o governo Bolsonaro. Tá? Isso aqui é uma resposta óbvia. Acho que muitos aqui lembram de como foi a dinâmica da CPI da Covid, CPI da pandemia, quando trouxeram o assunto Consórcio Nordeste. O que era o Consórcio Nordeste? Era uma aliança de governadores da região do Nordeste, todos eles de oposição ao governo Bolsonaro, para fazer a aquisição de vacinas, apesar do governo federal. Quem é que deu a ideia do nome Consórcio da Paz? Jorginho Mello. Justamente um dos membros da CPI da pandemia. Um dos mais histriônicos, um dos maiores defensores do Bolsonaro no Senado, o que rendeu a ele a eleição como governador de Santa Catarina. Então eles seguem a cartilha olavista e seguem fazendo o acuse-os do que você faz. Né? E criam esse consórcio nesse momento como uma forma de resposta retórica, resposta de propaganda contra o governo Lula. Desses estiveram como mota governadores Cláudio Castro, Zema, Caiado, Jorginho Mello, vice-governador Daniel Vilela e Celina Leão. O governador do Rio disse que pediu um prazo de 30 dias para que a Câmara aprove uma proposta. Para Castro, é preciso ouvir o Judiciário, o Secretário de Segurança e operadores do direito que tratam do tema. Aspas. Queremos uma lei que vá ao encontro do que precisamos, majoritariamente isso. Discordamos da rapidez desse projeto, defendeu Castro. O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, defendeu um amplo debate entre todos os poderes para constituir um projeto, aspas, ouvindo lideranças desapaixonadamente de partidos políticos. Diz o político, né? Diz o político do PL. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que não se trata de um tema de campanha eleitoral, mas de uma preocupação real da sociedade brasileira. Não é assunto de campanha eleitoral, é um assunto de governabilidade. Reforçou o pré-candidato a presidente da República. É importante pontuar essas questões, porque eles tentam fazer uma pose de bom moço, de pessoas preocupadas com o país, mas tudo que eles estão fazendo aqui é lobby pela sua própria propaganda eleitoral para o ano que vem. Relator. Ao sair de uma reunião com líderes partidários no início da noite, o relator do projeto, o deputado Guilherme Derrite, afirmou: pode ser que tenha um ambiente para votar hoje, pode ser que tenha um ambiente para votar amanhã. Se for necessário um adiamento, vamos fazer com muita responsabilidade. Estamos fazendo um trabalho técnico e a gente sabe que muitas questões políticas envolvidas. Não quero contaminar o texto técnico com pautas que eventualmente venham me afetar. Os governadores talvez não tenham tido acesso aos novos textos. Se o texto for aprovado aqui, as casas têm legitimidade para alterar. Estou dialogando com o governo. Se tem uma coisa que não está havendo nisso aqui é diálogo com o governo, porque se houvesse, não haveria essas deturpações que eu vou mostrar aqui no relatório do Derrite. O governo se pronunciou pelas redes sociais. Né? PL antifacção não pode se tornar PL anti-investigação. 4 pontos do novo relatório apresentado na Câmara dos Deputados. E continua a limitar a atuação da PF contra o crime organizado. Isso aqui é lá da página GovBR do Instagram, tá? O governo do Brasil propõe criar figura de facção criminosa na lei brasileira para punir membros desses grupos com mais rigor. O relatório apresentado sugere colocar a figura de facção criminosa em segundo plano, confundindo a justiça e dificultando o combate ao crime organizado. O governo do Brasil propõe sufocar financeiramente facções criminosas. O relatório apresentado sugere retirar recursos dos fundos nacionais antidrogas e de segurança pública. O governo do Brasil propõe criar novas formas de monitoramento de líderes de facções criminosas,
encarcerados em presídios federais de segurança máxima. O relatório apresentado sugere desestabilizar os presídios de segurança máxima, enviando mais criminosos enquanto retira recursos do Fundo Penitenciário Nacional. O governo do Brasil propõe combater o crime organizado em todas as suas camadas, do domínio de territórios ao coração dos esquemas financeiros. O relatório apresentado sugere criar caos na lei, criando novos mecanismos para que os verdadeiros líderes do crime organizado permaneçam impunes. A luta continua. Ser contra o crime organizado é estar do lado do povo brasileiro. Precisamos defender e apoiar o PL antifacção da forma como ele foi enviado. Eu achei um material realmente muito bom do governo federal, explicativo, bem detalhado sobre as tentativas de golpe que Derrite, Tarcísio e os governadores do suposto consórcio da paz estão tentando propor com esse PL. E eu acho muito importante a gente ficar de olho nisso. Eu estava aguardando o momento adequado para falar desse assunto, porque realmente é um tema muito complexo. Mas o governo facilitou bastante a forma de a gente buscar informações, considerando que a comunicação está bem sintética, bem alinhada, bem azeitada para fazer aqui o contra-ataque sobre a deturpação do projeto antifacção proposto pelo governo. Mas eu quero saber o que vocês acham. Eu quero que vocês comentem, vocês estão aqui assistindo esse corte, qual a impressão de vocês sobre o andamento desse projeto, o que vocês estão achando de como está acontecendo essa tramitação na Câmara e esse movimento dos governadores de direita criando esse suposto consórcio da paz, que na verdade é o consórcio do populismo eleitoral, da extrema-direita. A gente precisa ficar muito atento a isso. Não esqueça do seu like, não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de colaborar no Pix, que está aqui no cantinho da tela, se você puder. E até a próxima.